Shabbat Shalom a todos. Nós estamos na Parashá Vaetchanan. Eu supliquei a 46ª porção semanal do ano de 5.784, do ano comum de 2024. Não se esqueça que hoje é o Shabbat Nahamu, Shabbat de consolo, né? Essa paraxá vai de Devarim 3:23 a 7:11. A gente não fala Deuteronômio, que é um nome horroroso. Senta aqui que eu já vou. Segundo meu ponto de vista, Deuteronômio. Mas esse nome não está muito correto também, porque Deuteronômio é do grego e fala uma segunda lei. Mas não existe uma segunda lei. É a repetição da mesma lei. Amém? A Haftará, que é a porção de profetas, é 40, de 1 a 26, Isaías, não é? Se você vê lá Isaías 41, está o quê? Consolai, consolai o meu povo. E o Berit Hadashah é João 6, 1 a 71, que nós comentamos ontem no início do Shabbat. É verdade? A semana que termina, ela foi marcada pela passagem da data de Tisha B'Av, dia 9 do mês de Av, que é uma data triste, na qual se concentra a recordação das piores tragédias que aconteceram na história ao povo santo, Israel. O pecado dos espiões que fez com que toda uma geração fosse impedida de entrar na terra prometida, alguns dizem que foi nessa data também, não é? O primeiro templo foi destruído nessa data, o segundo templo também destruído nessa data. Betar, a última fortaleza a resistir aos romanos durante a revolta de Bar Kokhba, no ano de 135, foi vencida, selando o destino do povo judeu. Né? Espalhou pelo mundo, não é verdade? Um outro fato que ocorreu foi que em 1492 o rei Ferdinando da Espanha emitiu o decreto de expulsão dos judeus, marcando essa data de Tisha B'Av como um prazo final para que não houvesse um único judeu no solo espanhol. Amém? São datas muito, muito tristes. Alguns dizem que a Primeira Guerra Mundial teve início também em Tisha B'Av. Não preciso falar que a Segunda Guerra morreu muito judeu. E neste Tisha B'Av, ou seja, 9 do mês de Av, que caiu, você sabe, em dia 13 de agosto, que foi na terça-feira, não é? Israel se encontra, nesse agora, em guerra contra a Pérsia. Na realidade é o Irã, chama-se Irã hoje, mas é a Pérsia, são os persas, né? E eles estão em guerra, Israel está em guerra contra os grupos terroristas islâmicos Hamas, que significa violência, a Jihad Islâmica, o Fatah e o Hezbollah. Bem, muita gente está preocupada com esse período, mas preocupação a gente sempre tem, mas não é o fim ainda. Tanto é que os amigos de Israel foram ajudar Israel. Né? No fim mesmo, os amigos de Israel vão abandonar Israel. Amém? Tem um país árabe que também ajudou Israel. Quem é? Egito também. Jordânia. A Jordânia ajudou Israel abrindo o espaço aéreo para que Israel, se precisar, bombardeie o Irã. Então, não é, pode ser o embrião, mas ainda não é o fim de todas as coisas. Bem, pode ficar tranquilo.
Muitos judeus não entendem a razão de todas essas tragédias. Mas precisamos entender uma coisa: foi Israel que, quebrando o pacto, se afastou de Deus. E não Deus de Israel. Deus nunca deixou Israel. Amém? Foi Israel que deixou a Deus. Deus nunca deixou o homem. Foi o homem que deixou a Deus. Amém? Porque se Deus deixasse a nós não existiríamos mais. Amém? Já teríamos destruído e seríamos destruídos sem entender. E nesse Shabat, como falei, é o Shabat Nahamu, né? E é bem propício, consolai meu povo, né? Lá em Isaías 41, 40, versículo 1, consolai meu povo, diz nosso Deus. E nós, como corpo de Mashiach, devemos, neste momento de guerra de Israel, orar ao Pai. Devemos. Você pode dizer assim: Israel está lá do outro lado, eu estou aqui. Espiritualmente, isso tem efeito na sua vida. Amém, meu irmão? Porque a igreja criou um conceito de uma igreja separada de Israel. Não existe igreja separada de Israel, não, viu, meu irmão? Os pactos pertencem a Israel. Inclusive, o pacto que você está vivendo hoje. Pois é, nós fizemos jejum aqui por Israel, né? Foi o jejum de Shavuot. Eu aconselho vocês a fazerem, porque... Acabou a bateria? Não. Alô? Porque Deus se agrada daqueles que buscam e amam Israel. Amém, irmão? Não pensa que você, como igreja, está distanciado disso. Você não está distanciado disso. Tá? A igreja criou um conceito muito errado, porque são os gentios que são o quê? Enxertados na oliveira verdadeira. E se você é enxertado na oliveira verdadeira, você está ligado a quem? A Israel. Amém? Deus não tem dois povos, tem um. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Então devemos, nesse momento de guerra de Israel, orar ao Pai em nome do Rei de Israel, Yeshua HaMashiach, pois é Ele o verdadeiro consolador de Israel. Ninguém vai conseguir consolar Israel a não ser Yeshua quando voltar. Amém? O único que consolará o povo de Elohim é Ele. E o interessante é que nessa paraxá, Vayet Hanan, que traduzido seria mais ou menos súplica, eu quero chamar a atenção para a igreja de Mashiach. Pois nós vemos as pessoas orando e pedindo ao Pai, em nome de Yeshua, alguma coisa que ela considera necessária e ela pede por meio da fé. Não é verdade? Não é isso que você faz? Hein? Você ora assim: Senhor, em nome de Yeshua, abre porta de emprego, me ajuda a pagar a dívida. Nós oramos assim, não é? E não está errado, presta atenção, não está errado. Exatamente como Yeshua nos ensinou em Mateus 21, de 21 a 22. Yeshua, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito, e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Ontem nós falamos que às vezes nós estamos buscando as demais coisas. Nós não buscamos a vida eterna que está em Yeshua. Nós geralmente buscamos as demais coisas. Entende? Nós, às vezes, buscamos mais
as demais coisas, porque Yeshua falou assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Na realidade, nós temos que mudar o nosso foco. E quando estamos preocupados com as demais coisas, não buscamos o que é mais importante. E aí Deus acrescenta as demais coisas. Você nota que se você recebe as demais coisas, você não recebe o reino do céu e a sua justiça. Mas se você buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, Deus acrescenta as demais coisas, porque a palavra de Deus diz que Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E às vezes a gente está focando nas demais coisas. Mas isso eu falei ontem. Hoje, eu quero falar uma coisa. Nós vemos a igreja sempre pedindo. Mas você não para pensar, e talvez nenhum de nós está preparado ou pensa que Yud Revavirê pode nos dizer não aos nossos pedidos. Você já parou para pensar nisso? Que Deus pode te dizer um grande não, mas tem gente que não. Tem gente que não para para pensar nisso, não. E um não exatamente como Yeshua disse para Saul, o apóstolo Paulo. Veja em 2 Coríntios 12, de 7 a 9. E para que me não exaltasse por causa das excelentes revelações que Paulo recebeu, para ele não ficar metido, para ele não cantar vantagem, foi-me dado, ora, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Por quê? Porque ele recebeu tanta revelação, que ele podia ficar o quê? Se ensoberbecer. Yeshua não queria que ele fosse condenado, então mandou um demônio lá, dar um sacote nele lá de vez em quando. Isso era um espinho na carne. Alguns dizem que era alguma coisa no seu rosto, que deformou o rosto dele, uma doença nos seus olhos. Tanto é que ele fala que eles o receberam como um anjo ainda que tivesse aquele problema que escandalizava as pessoas. Então, alguma coisa que deformou o rosto dele, ele ficou feio. Né? E ele compreende o que era. Né? Mas, olha, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor. 3 vezes ele orou ao Senhor. Que o afastasse de mim. Tira isso de mim, Senhor. 3 vezes. Ele deu até a conta certa. 3 vezes. E ele me diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ainda que Paulo tenha orado com fé, e ele orou com fé, e ele orou em nome de quem? Ele orou pedido por 3 vezes. O Senhor lhe disse um não. Ou melhor dizendo, 3. Porque ele orou 3 vezes, né? Então ele recebeu 3 bonitinhos. Foi lá, orou. Paulo, não. Orou de novo. Não. Orou de novo. Não. Você está preparado para isso? Hein? Porque ninguém fala disso. Deus pode dizer não. Ele é soberano. Ah, mas ele pode dizer sim. Sim. Ele é soberano. Mas ele pode dizer não? Não importa a razão. Ele é Deus. Ele explicou a Paulo. Não é? E essa paraxá, que nós estamos começando agora, começa com Moisés lembrando a todos nós do não que ele recebeu de Yud Revavirê. Ele recebeu um grande não. E hora que ele rogou, ele clamou, rogou, ele pediu ao pai para entrar em Canaã. E o pai disse para ele, fala alto,
Você imagina. Menino sai do Egito. Traz aquele povo teimoso no deserto. Tem um monte de problema. Aquela geração toda que saiu com ele morreu. Não entrou em Canaã. A nova geração vai entrar. Não é nem aquele povo que estava com Moisés. Moisés teve uma dor de cabeça muito grande. Teve ponto que Moisés falou o quê? Senhor, não suporto mais. E na hora da, como dizem as línguas aí, na hora da cereja do bolo, pô, Senhor, deixa eu entrar aí. Não. Pergunta que fica, meu irmão, será que tu está preparado para o não de Deus? Isso é uma pergunta, meu irmão. Ninguém pensa nisso, não. A gente pensa o seguinte, vou orar em nome de Yeshua, vou pedir aquela Ferrari maneira, não de segunda mão, 0 quilômetro, e eu dou dízimo, eu vou na congregação, guardo o Shabat, então Deus tem que me dar. Eu exagerei na Ferrari. Mas tudo que a gente pede, a gente não pensa no não, pensa? Não. A gente vai logo na palavra. Yeshua diz, tudo que pedido em meu nome ao Pai, receberei. Mas ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Pai, eu quero isso em nome de Yeshua. Ah, Senhor, até chora. O chão fica cheio de lágrimas. Ninguém pensa que Deus pode dizer não. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Olha como Moisés começa em Devarim, essa paraxá, Devarim 3, de 23 a 24. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo, ó Senhor, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão. Pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as suas obras e segundo os seus grandes feitos. Rogo-te que deixe passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Humanamente falando, quem tinha direito de entrar na terra, de fato, não existia. Não é? Você não acha? Eu também acho. A resposta de Yud-Heh para Moisés, seu servo, diante deste rogo, foi um imenso e grande não. Foi um não. Que coisa, né? Você está muito acostumado a pedir o nome de Yeshua e está feito. Você que pensa. É para pedir em nome de Yeshua. Mas Deus pode dar ou não. Deus pode dizer sim ou pode dizer não. É ou não é? Sim. Veja em Devarim 3:26. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim. Coisa grave. Por causa de vós. E não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fale mais nisso. Cortou a terra. Por isso, Paulo ainda orou 3 vezes. Moisés orou 1, me deu, falou, pode parar. Não quero nem te ouvir mais. Basta! Você está preparado para isso? Hein? Tu nunca pensou nisso, né? Vai ter que começar a pensar. Olha só que coisa impressionante. Nós falamos de 2 homens de Deus, tementes e obedientes a Ele, recebendo um não. Paulo e Moisés. Era ou não era? Certo. Fiéis. Você podia dizer, poxa, o que tinha Yeshua tirar o espinho da carne e curar o Paulo? Meu irmão, a sombra de Paulo curava. O que custa, Senhor, curar o Paulo? Tu não ia dizer isso?
Claro, a gente é muito cabeçudo. A gente já logo achar, pô, o que é? Qual é? O Paulo largou a família dele, largou tudo que tinha, largou a riqueza da família, foi pregar o teu evangelho, morreu em Roma. Senhor, será que não podia afastar dele esse espinho na carne? Se fosse no tempo da internet, ia ser outro problema. E aí, não curava o Paulo, não. Ele fica curando os outros, mas Deus não curou ele, não. Será que ele está em pecado? Eita! É ou não é? Ó, gente, não sei não, hein? Deus não quer curar o Paulo. É isso aí. Será que ele pecou? Será que ele caiu? Deus me curou, mas não quer curar Paulo. E aí? Vou só fazer uma pergunta. O que você tem com isso? É verdade. Você não tem nada com isso. Yeshua falou isso com relação a quem? A João. Falou para Pedro. Que te interessa que ele fique aqui até que eu volte? Vai cuidar da sua vida. É maravilhoso. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que tem dificuldade de ouvir não? Nós não gostamos do não. Ele existe, mas nós detestamos ele. Nós nem admitimos que Deus pode lhe dizer um não. Isso não passa pela nossa cabeça. Pode parecer simples, mas isso não passa pela nossa cabeça. Passa. Nós viemos numa carreira em que tudo que pedimos em nome de Yeshua tem que acontecer. Gente, você, sinceramente, já pensou Deus dizendo não para você? A gente não pensa. Ah, Senhor, eu quero uma porta de emprego. Ele pode dizer para você, não. Ah, eu quero casar. E se ele disser não? Eu não estou dizendo que ele vai te dizer não, mas e se? E se? Glória a Deus. Você sabe como lidar com uma resposta negativa de Deus a um pedido seu? Será que sabe? Hein? Não estou falando sentado aí no banco, não. Estou falando na vida mesmo. Você pedir uma coisa a Deus, Deus falar não, ou Deus ficar quieto. É muito doloroso ouvir um não de Yud He quando estamos na expectativa de ouvir um sim. Ou melhor dizendo, sempre estamos na expectativa de ouvir um sim. Você sabe por quê, gente? Muitos querem Deus como sócio para fazer a sua bela vontade. É ou não é? Nós queremos um sócio. E Deus é um bom sócio, você não acha? Eu acho. Um excelente sócio. Mas nós queremos que Ele sempre diga sim para tudo que queremos. Nós nem pensamos em Deus dizer não. Quando você vai orar, você não pensa assim, será que Deus vai dizer não para mim? Isso nem passa na sua cabeça. Quantas vezes você for orar e isso passou na sua cabeça? Não passa. Muita gente buscando Deus como sócio para fazer a sua própria vontade. Não tem um filho que quer que o pai sempre faça a sua vontade? Nós fazemos isso com Deus. Nós somos mal educados. Nós não imaginamos que Deus pode dizer não. Como disse para Paulo, como disse para Moisés. E para Moisés ainda ficou até zangado. Basta, não me fale mais. Não teve nem chance de orar com Paulo, 2 e 3. Yeshua não falou para Paulo, basta. Ela falou não, orou de novo, não.
Jejuou e orou de novo? Não. Pois é. Você está preparado para isso hoje? Eu creio que não. Nós não estamos preparados. Você não tem que buscar a Deus como um sócio para fazer a sua vontade. Você vive recitando aí, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas só quer que Deus faça a sua vontade. A dele não. E às vezes a vontade de Deus é contrária à sua vontade. Aí qual vontade você prefere? A sua. Não vem contar a história para mim, não. Você prefere a sua. Você continua na sua. Você dá um jeito daquilo acontecer e depois dá testemunho. Deus me abençoou. Aí lá na frente se arrebenta e fala, não entendo. Nem eu. O relacionamento com Deus não é um boneco mecânico que faz a minha vontade. Deus é um ser vivo, conhece o princípio, o meio e fim e todas as coisas e sabe até o dia que você vai partir da terra. Sabe tudo que tu pensa. E ele sabe que você nunca pensou que ele pode falar. Ele sabe disso porque ele conhece seu coração, conhece o meu. Mas é importante saber que as frustrações fazem parte da vida e nos ajudam a crescer, a construir um novo olhar diante das situações. O não é importantíssimo. É mais importante do que o sim. Tem muitos filhos frustrados porque os pais não sabem dizer não. Mas o nosso Deus sabe dizer não. Ele não diz não, um simples não sem razão. Mas quando ele diz não, é porque ele sabe que algo não vai ser bom lá na frente, que você não vê. Você vê? Não vê. Às vezes você está pedindo para sair de um lugar, morar no outro, mas você não sabe o que vai acontecer lá. Mas Deus sabe. Aí Deus te impede, não. Aí você arruma um jeito e vai. Se dá mal lá. Você quer ver um exemplo? Pois é. A Noemi. Quem mandou ela sair de Israel? Perdeu tudo. Ninguém mandou ela sair. Foi Deus que mandou? Às vezes Deus não quer que você saia de um lugar. Você começa a insistir, arruma um jeito, testemunha que Deus te tirou, te levou, não sei o quê. E lá na frente, você não entende nada, se dá mal. Mas não foi Deus. Não, você não aceitou o não dele. Nós não estamos preparados para isso, infelizmente. Ouvir não de Elohim e aceitá-lo é também aprender na prática aquilo que tanto ouvimos em pregações e sempre, teoricamente, achamos lindo e dizemos glória a Deus. Todo mundo diz glória a Deus. Logo o que ouvimos, mas todo mundo sentadinho no banco na igreja, né? Como está escrito lá no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Você não fala glória a Deus para isso? Sim. Receber o não de Deus é aprender isso na prática, na vida, no dia a dia. Porque ele está falando, entrega o caminho. Entregar o teu caminho para ele, é ele que vai resolver. Não é você. Mas você dá glória a Deus quando escuta essa palavra, mas na vida, na prática,
Você não considera isso? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. À medida em que ele diz não para você, você já esqueceu tudo isso. Já fica zangado, chuta pedra. Só acontece comigo, só acontece comigo, não acontece com fulano. É ou não é? Tem seus cabeçudinhos. Somos assim, infelizmente. Mas precisamos mudar. Precisamos mudar. Olha como que a gente diz glória a Deus no que está escrito lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, glória a Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, glória a Deus, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Não é a sua, é a dele. Mas quando você põe em conflito a vontade de Deus e a sua, qual a vontade prevalece para você? A sua. Não devia. Mas Deus está nos chamando a atenção para isso. Porque não significa que a minha vontade seja a vontade de Deus. E você insiste na sua vontade. E às vezes, Deus está dizendo, não. Já te disse, não. De novo te digo, não. Mas você não aceita, aí vai para outro profeta. Até que parece um profeta, assim diz, meu filho, faça porque eu sou contigo. Aí, minha filha, ouviu o que queria, vai e faz. Aí depois, olha aí por mim que eu estou aguentando. Eu estou falando isso, já aconteceu, eu já vi. Poxa, irmão, olha aí por mim. Eu falei, minha irmã, tu não fez? Vai lá, ajoelha e fala para o Senhor, Senhor, me perdoe a estupidez que eu fiz. Não é homem que vai te tirar do buraco que você se meteu, vai. Ah, eu vou orar e vou jejuar e Deus vai te tirar. E se Deus não tirar? Deus é soberano, meu irmão. Ele pode tirar, como pode tirar. Você está entendendo? Não é essa facilidade que estão vendendo aí, gente. A palavra de Deus não é brinquedo. Na prática, como nós reagiremos ao não de nosso Pai Celestial? Na prática, medita aí. Ficaremos emburrados, abatidos, tristes, decepcionados e frustrados? Se estamos ficando assim, é porque somos meninos, inconstantes, querendo fazer Deus de sócio para cumprir a minha vontade e não a dele. Yeshua falou assim, Pai, afasta esse cálice, tinto vinho de sangue de mim. Essa era a vontade dele. Mas olha que amadurecimento. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. E qual foi a vontade de Deus? Ele passasse por aquela guerra toda. Você não. Ah, Senhor, me dá aquele emprego tão bom. Eu já fiz isso. E me dei mal. E não é pouco, não. Muito mal. E quando eu queria sair fora daquilo, Deus falou, agora sou eu que te tiro. Tive que ficar esperando. Aí eu já estava acostumado, fiquei o quê? Esperando. Pergunta se eu sofria na espera. Muita coisa. Nós temos que aprender. Como nós reagiremos na prática? Você vai ficar abatido, frustrado. Tem gente que Deus fala não, aí vai para outro profeta, até um dizer sim. Ou seja, até um dizer aquilo que quer ouvir. O apóstolo Paulo, ao orar 3 vezes ao Senhor, pedindo para livrá-lo do espinho na carne, ouviu 3 vezes o não. E além do não, o Senhor lhe disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa tremenda.
Olha que coisa tremenda. Ele ouviu 3 vezes não. 3. E Paulo era homem de jejum e de oração. Não sei em quanto tempo esses não chegaram para ele. Você não sabe. Pode ter sido meses ou até anos. Mas o Senhor dizia, não. Não, Paulo. E acrescentou, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não ficou chateado, nem frustrado, nem foi a outro profeta para ver se mudava a ideia de Deus. Ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele aproveitou e aprendeu com o não do Senhor. Olha a conclusão dele. Se o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, então eu quero ser fraco. Ó, ele não disse, estou zangado, estou aborrecido, o Senhor me tirou lá da minha casa, lá de Israel, da minha vida, e me fez andar por esses povos gentios aí, e agora o Senhor não quer nem me livrar do espinho da carne? Ele não fez isso. Ele falou, Senhor, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então eu quero ser fraco. Ó, que sabedoria. Eu quero ser fraco, quer ver? Veja a resposta que Paulo dá a Yeshua, lá em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. É porque você não presta atenção. Olha o que ele fala. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas... O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor? Que maravilha! Esqueceu até do espinho da carne e falou, então eu vou sentir o quê? Gozo e prazer nas minhas... Porque aí o poder de Deus se manifesta. A fim de que repouse sobre mim o poder do Mashiach. Ele pegou o não e transformou numa bênção. Ele aprendeu. Filho obediente. Filho amadurecido. Não ficou emburrado. Não falou, eu vou em outro profeta. Não disse, eu vou sair daqui, desse lugar, e vou para outro. Ele não disse isso. Ele disse, Senhor, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Então eu vou ter prazer nas minhas fraquezas, para que o poder do Mashiach repouse em mim, pelo que sinto agora prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Mashiach. Quando estou fraco, então é que sou forte. Ele aprendeu. Ele não brigou, ele não se emburrou, ele não ficou chateado. Ele não ficou complexado. Ele não ficou abatido. Ele escutou o não. Escutou o que Yeshua falou para ele, então ele falou, então, é assim, Senhor? Então eu vou me alegrar na minha fraqueza, nas perseguições, nas injúrias. Vou me alegrar por amor a Yeshua, vou me alegrar sim. Pegou um não e transformou num sim, para a glória de Deus. Moisés também não ficou frustrado, nem aborrecido, exatamente como Paulo também não ficou. Inclusive, a razão do não que Moisés recebeu do Senhor foi, de fato, até provocado pelo povo de Israel, gente. Nem foi uma culpa pessoal de Moisés. Veja no Salmo 106, de 32 a 33. Indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Eles é que provocaram. Porque amarguraram o seu espírito e ele falou imprudentemente com seus lábios. Meu irmão, cuidado com o que você fala diante de Deus, hein? Não seja imprudente nas suas orações. Cuidado com o que você fala diante de Deus. Moisés foi imprudente com seus lábios. Você sabe que existem pessoas que ficam mais frustradas com a não entrada de Moisés na terra de Canaã do que ele mesmo. Sabia disso?
Até dentro da igreja tem gente que eu não entendo isso. Problema seu. Deus faz o que quer. Ele é soberano. Você está pensando que Deus é homem? Tem pessoas que não aceitam isso. Como é que pode, gente? Você sabe que eu já ouvi? Essa decisão parece severa demais, especialmente considerando toda a jornada de Moisés e sua dedicação ao serviço divino. Eu já ouvi isso. Não aceito. Problema seu. Aceita que dói menos. É assim que as pessoas falam? É verdade. Põe isso na tua vida. Deus falou para ele não, e é não. Falou para Paulo não, e é não. Pode falar para mim não, e é não. Pode falar para você não, e é não. Você pode perguntar por quê? Pode. Ele vai te responder também, se ele quiser. Amém. Vocês já estão amadurecendo. Mas pode perguntar. Porém, você vai ver que Moisés aceitou e não ficou frustrado. Inclusive, não falou mais sobre esse assunto com o Senhor, porque o próprio Senhor disse o quê? Basta, não me fale mais isso. Cortou logo a mão. Chega. Eu não vou te ouvir mais a respeito disso. Inclusive, o Senhor o ordena que suba no Monte Pisga e contemple a terra de Canaã, porque ele não iria entrar. E ele faz exatamente o que o Senhor mandou, sem reclamar. Moisés não saiu chutando pedra, não. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é coisa de imaturos. Ele orou, Deus falou não, e Deus disse basta, não me ore mais. Mas para eu botar um melzinho na sua boca, sobe o monte de Pisga e contempla a terra. Só isso. É igual viajar para chegar num lugar, você não chega, vê um lugar pela televisão. Já imaginou aqueles? Hein? Eu já. Pois é. Do mundo, uma vez eu sonhava em ir em Copacabana assistir os fogos. Aí Deus não permitiu. Eu entrei no carro com os meus filhos e fui. Aí peguei um engarrafamento terrível e passamos o ano novo dentro do carro. E eu nunca E consegui. nem tinha televisãozinha para ver, né? Não, nem na televisão assisti. Ele permitiu. Moisés ainda permitiu. Vai lá e olha pela televisão lá. Um monte de coisa. Devia ter uma televisão gigante lá, né? 50 polegadas, sei lá, 60. E Deus ensina, porque depois disso nunca mais tive vontade de ir. Pois é. Tá Acabou. vendo aí? Nunca fui, nem Você recebeu não e é não para sempre. Não para sempre. Então, o Paulo recebeu 3. Você está recebendo um não até. Ué, não é não, gente. Não é talvez. Não é não. Você não vê Deus falando, talvez eu te deixe. Deus não fala isso. Ou Deus vai dizer sim, vai dizer não para você. Vou pensar, depois eu te falo. Isso é homem, gente. Deus não, tá? Então, veja em Devarim 3:27. Sobe no cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com teus olhos, porque não passará este Jordão. Não. Eu te deixo até tu olhar lá. Olha, dá uma babadinha, vê como é bom, e terra que emana leite e mel, mas tu não passas o Jordão. Aí Moisés deve ter pensado, não passa Jordão? Eu vou ficar onde? Eu não vou ficar no deserto aqui, Senhor? Qual a conclusão que Moisés chegou? O Senhor está dizendo que eu vou morrer. E eu não vi Moisés fugindo. E olha, Yud Rei ainda ordena a Moisés
a animar Josué, que entrará com o povo na terra no seu lugar. Era para Moisés dar um cascudo em Josué. Era para Moisés boicotar Josué. Não é assim que as pessoas fazem? Mas Moisés não faz isso. Moisés sabe que Josué vai ficar no lugar dele. Ele sabe que ele não vai entrar porque Deus disse não a ele. Mas ele não fica aborrecido, não fica chocado, não fica com problema psicológico, não vai para o psicólogo, não vai para lugar nenhum. Ele obedece a ordem divina. E pode ter certeza que ele não ficou complexado. Só eu me conhecia. Não ficou chorando igual fica muita gente aí, não. Ele nem chorou. Porque Deus falou com ele, sobe no monte, ele subiu, contemplou a terra, falou, puxa, é um melzinho na minha boca. Não entrei. Mas ele teve paz. E se Moisés não vai entrar na terra, e Deus já revela o seu substituto, então Yud Rei Vav já está sinalizando que Moisés vai morrer. Claro, porque, para pensar, eu vou ficar ali no deserto sozinho? Não posso entrar na terra. Deus falou não. Moisés podia ter pensado assim, eu finjo que eu não vou entrar e entro. Se ele fosse brasileiro, ele ia dar esse jeito. Eu finjo que não vou, mas vou. Não tem jeito, Deus não é assim. E é exatamente o que Moisés faz. Logo, Moisés não estava frustrado ou aborrecido, como muita gente hoje fica quando lê isso. As pessoas ficam aborrecidas por ele, mas ele não ficou. Com o não que recebeu de Yud Rei Vav Rei. Veja em Devarim 3:28. Mas dá ordem a Josué, anima-o. Ainda tinha que animá-lo. Não é? Anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o levará a possuir a terra que tu verás. Então Deus mandou ele subir no monte, falou que já teria um substituto, que ele não entraria, então Deus já estava sinalizando que Moisés iria morrer. E nem assim Moisés ficou aborrecido, chateado, chutando pedra, e nem falou para Deus, pô Senhor, depois que eu andei 40 anos com esse povo rebelde, agora eu não vou entrar? Acho que todos nós vamos falar isso, né? Mas Moisés não falou. Será que você está preparado para receber um não do Senhor e permanecer firme em sua presença como Moisés e Paulo? Hein? Será que está preparado? Se a vontade de Yud Rei Vav Rei é boa e perfeita, obviamente ela também é agradável. Mas o pecado alterou a nossa visão. Então, a vontade de Yud Rei Vav Rei, que é boa, perfeita e agradável, passou a ser indigesta para nós. Você acha que a vontade de Deus não é tão boa quanto a tua. Que a tua é melhor que a dele. É assim que nós pensamos. O homem caído não consegue enxergar a vontade de Yud Rei Vav Rei como algo agradável. Muito pelo contrário, ele a enxerga como algo detestável e repulsivo, que ameaça o seu modo de vida e a sua vontade pecaminosa. A gente acha que a nossa vontade é que é boa. É ou não é? Nós achamos isso. Isso é adâmico. Nós precisamos amadurecer para sairmos desse estado adâmico. Eu preciso compreender que Deus quer preservar a minha vida. Que Deus quer o meu bem. E às vezes, para que eu receba o bem, eu passo por situações extremamente difíceis que eu não quereria passar. Mas Deus nos conduz no deserto. Porque não pensa você que quando Deus te leva para o deserto, Ele vai ficar falando assim, diz, eu filho, você é muito bonitinho, não vai dizer nada disso. Às vezes não vai nem te falar nada. Às vezes vai se calar na sua vida. Você vai nas congregações, o profeta fala para todo mundo, até a pessoa que está do seu lado, quando olha para você, desvia e vai embora.
Aí você fala, isso não é profeta de Deus? Esse é carnal, nem falou nada comigo. Não é? Porque Deus, quando quer falar, Ele fala, meu irmão. Mas quando Ele está nos provando, Ele não vai falar. Você quer ver um exemplo? Yeshua foi batizado, o Espírito veio sobre ele e o conduziu para o deserto. Deus falou com ele 40 dias e 40 noites. 40 noites. Deus falou com ele? Deus falou, sim, filho, força aí que eu estou contigo. Falou? Não. Em sonho. São 40 dias e 40 noites. Deserto, de dia um calor insuportável, à noite um frio insuportável. Você para pensar 40 dias e 40 noites? Yeshua fazia cocô e xixi. E ele precisava dormir. Como é que ele fez isso tudo? 40 dias e 40 noites, gente. Você já passou um dia só no jejum reclamando, eu estou com dor de cabeça. Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, no frio, no calor, nos extremos. E você acha que Deus falou com ele em profecia? Ei, meu filho, estou contigo, vai que eu estou contigo. Os anjos lá, não, nós estamos aqui. Não deixa o diabo se aproximar, não. Bota ele para fora. Estava lá, exposto, sozinho. Deus não falou nada com ele. E às vezes Deus não quer falar contigo porque está te provando e você pensa que se você mudar e pôr outro profeta, vai adiantar. Se algum profeta profetizar para você, não é de Deus. E às vezes você vai ficar preso em profecias carnais, esperando coisa que Deus não falou. Somente uma obra milagrosa, operada por meio de Yeshua HaMashiach, pelo Ruach HaKodesh, pode fazer com que o homem olhe para a vontade do Senhor e declare com sua boca: quão agradável é a tua vontade, e eu me deleito nela. Só com a obra do Senhor em nossas vidas. E dizer o que o salmista disse lá no Salmo 119, 96 a 97. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Você precisa ser transformado para você receber a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Senão, você sempre vai ficar do lado da sua vontade. Yeshua fala uma coisa importante, às vezes a gente não percebe. Aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e negue a si mesmo a tua vontade. Está preparado? Veja Jó em resposta à sua mulher lá em Jó 2,10. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Está preparado, meu irmão? Hein? Aí, ó. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Você que está acostumado a chegar na igreja, Deus prospera, Deus prospera. Como é que você vai receber um negócio desse? Você não vai entender nada, vai ficar perdido. Porque às vezes Deus quer até te prosperar, mas primeiro Ele precisa te preparar para que o prosperar dele não se torne em sua vida uma maldição. A mesma coisa que Deus fez com o apóstolo Paulo. Ele recebeu tanta revelação que Deus mandou um demôniozinho dar uns tapinhas nele de vez em quando. Vai lá. Para quê? Para que ele não se ensoberbeceu, meu irmão. Vai ser condenado. Deus tem que preparar a gente, senão como é que vai ser? Eu preciso ser preparado, você precisa ser preparado. E a preparação de Deus é na vida, e às vezes é difícil. Parece que está tudo parado, tudo seco, não acontece nada de novo. Quando está assim, você começa a prestar atenção, meu irmão. Deus está me provando. Tem aquele brasileiro que se converteu ao Senhor, um músico, que cantou assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Faça glorificar a Deus.
Como Paulo aprendeu na mesma hora. E Yeshua falou, olha, eu não vou te livrar disso, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele falou, Senhor? Então eu vou ter gozo na fraqueza. Eu vou me alegrar nela, para que o poder do Mashiach repouse em mim. Aprendeu. Deus ficou feliz? Claro. E nós precisamos disso. Nós precisamos meditar. Será que já estamos amadurecidos como Moisés, Paulo e Jó, a ponto de aceitarmos o bem, o mal, o sim ou não de Yud Rei Vav He? Nem sempre vai ser sim. Não estou dizendo que sempre vai ser não. Estou dizendo que pode ser não. E você pode achar que aquilo é justo você receber. Mas Deus pode achar que não é. E aí? Deus pode achar que você pode ficar no lugar que você quer ficar. Às vezes Deus quer te tirar. Às vezes Deus quer... Olha o que o Espírito Santo falou. Separa-me, Paulo e Silas. E aí? Silas estava todo felizão lá, com a família, casa de praia, etc. Paulo, rico. Gente, vocês estão pensando que eu estou brincando? É isso mesmo, eles tinham dinheiro. O Paulo tinha dinheiro, a família do Paulo tinha recursos. Mas Deus falou, separa que eu tenho uma obra com eles. Aí você ia dizer assim, não, mas eu prefiro ficar aqui. Então fica. Lembra de Jonas? Não vou não, Senhor. Ah, não? Tá bom. Jonas, vai lá, Jonas. Não vou não. Vou até fugir. E fugiu. Com coisa que foge de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Temos que amadurecer. Precisamos meditar. Precisamos amadurecer. E Moisés, nós precisamos amadurecer, gente, para receber essas coisas e não nos afastar da presença de Deus, porque Ele disse não. Porque nós parecemos umas crianças mimadas. Se Deus não faz, eu não aceito. Fica de bico, fica zangado, não vou mais ao culto porque Deus não está fazendo para mim. Então não vai, Então se entrega às trevas mesmo, afunda mesmo nas trevas, que eu quero ver depois sair. A gente tem que ter cuidado, meu irmão. Às vezes Deus está nos preparando até para algo tremendo lá na frente, mas você não permite Deus te preparar. Porque Deus, quando prepara, meu irmão, às vezes a gente chora. Deus permite a nossa solidão. Você nota que sempre quando Deus vai preparar alguém, você para. Ninguém liga para você. Você é ignorado por todo mundo. Mas é isso que Deus quer mesmo. Porque Deus quer que você aprenda a depender dEle. A depender do sim dEle. A depender do não dEle. É isso que Ele quer. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aí você vai poder dizer glória a Deus mesmo. É verdade, aconteceu comigo e Deus fez assim, assim, assim. Igual a irmã falou. Aí passa a ser vida. Experiência vivida com Deus. Então nós precisamos aprender isso. Precisamos meditar. Precisamos estar sempre pensando. Quando você for orar e pedir alguma coisa, você tem que pensar, Senhor, se é não, louvado seja o teu nome. Se é sim, louvado seja o teu nome. Temos que aprender. Porque o não de Deus pode estar protegendo a sua vida eterna. E você não tem ideia sobre isso, nem eu. Precisamos meditar muito nisso, viu, meu irmão? E Moisés continua lá em Devarim, assim, Devarim 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais, e entrei e possuai a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Gente, Deus repete essa palavra dele, que ele falou para Moisés em toda a Bíblia. Você quer ver? Ele repete isso. Ezequiel 20, versículo 11. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei as minhas ordenanças, pelas quais
o homem viverá se as cumprir. Olha só, se você pesquisar a Taná, o Berit Hadashai, você vai encontrar várias vezes Deus repetindo isso. E Paulo também repete essa palavra que Yud Rei entregou por Moisés lá no livro de Romanos 10:5. Olha o que ele fala. Porque Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça, que vem da lei, viverá por ela. Está repetindo. É a mesma coisa. Agora a pergunta é, por que Israel não conseguiu atingir ou cumprir a lei? Isso é uma pergunta que você tem que fazer. Porque Paulo antes fala assim, lá em Romanos 9:31, mas Israel, buscando a lei da justiça, que é a lei divina, não atingiu essa lei. Ó. Muita gente falando que Yeshua brigou com Israel porque Israel era legalista. Não é verdade isso. Paulo está falando aqui, ó, mas Israel, buscando a lei da justiça, que é a lei divina, não atingiu essa lei. Por quê? Ó, o que Paulo quer dizer não atingiu a lei? Você sabe? Ele quer dizer que Israel não cumpriu a lei. Inclusive, Yeshua afirma isso, que Israel não obedeceu ou atingiu, como Paulo falou, a lei, lá em João 7,19. Ó, não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurai matar? Ó. Então, Yeshua não estava brigando com Israel porque Israel era legalista. Tira isso da tua cabeça, porque isso não é verdade. Legalista é aquele que obedece à lei. E Yeshua está dizendo que Israel não obedecia a lei, e Paulo está dizendo que Israel não atingiu a lei de Deus. Por que o pacto foi quebrado? Porque Israel não obedeceu os mandamentos. Deu para entender? Ó. Então a pergunta que fica é essa que eu fiz. Por que Israel não conseguiu atingir ou cumprir a lei de Deus? Você sabe onde está a resposta para você entender isso? Romanos 9, de 32 a 36. Perdão, a 33. Ó, por quê? Porque não a buscaram pela... Ó. Mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crer não será confundido. Quem é essa pedra? Yeshua. Por que Israel não creu em Yeshua? Porque não obedeceu a lei pela fé. Deu para entender? Sim. Ó. Ou seja, Israel como nação não creu em Yeshua porque não obedeceu por fé. E com isso não andou como está escrito lá em Abacuque 2,4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Quem é justo segundo a palavra de Deus? Aquele que anda segundo os seus mandamentos. Concorda? Aquele que obedece porque crê. Não é aquele que obedece porque é obrigado a obedecer. É aquele que obedece porque creu no coração. Que é exatamente a obediência que vem pela fé. Exatamente o que ocorreu com o pai Abraão. Quer ver? Veja em Tiago 2,23. E se cumpriu a escritura que diz... E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí, ó. E foi chamado o quê? Amigo de Deus. Veja a descrição que Paulo nos dá da justiça que vem pela fé. Paulo explica isso. O que é a justiça que vem pela fé? Romanos 10, de 6 a 8. Mas a justiça que vem da fé diz assim, ó, não diga em teu coração quem subirá ao céu. Por que ele faz essa pergunta? Porque muitos diziam assim, como é que eu vou saber que isso vem de Deus? Quem vai lá no céu para me mostrar isso? Hein? Como é que você sabe que depois da morte tem vida? Quem foi lá e voltou? Mesma coisa.
Mas a fé rejeita isso. A fé não pergunta quem subirá ao céu. Sabe por quê? Isso é trazer do alto Machia. Machia já veio e já explicou tudo. Ou quem descerá ao abismo? A morte. Isso é fazer subir Machia dentre os mortos. Tem muita gente que fala assim, não sei se tem vida do outro lado, porque ninguém morreu e voltou para falar. Mas pela fé, eu creio naquilo que está. Então eu obedeço aquilo que está. Deu para entender, meu irmão? É isso que Paulo está falando. Olha o que diz a justiça que vem pela fé. A palavra está perto de ti. Que palavra é essa? As Escrituras. A palavra está perto de ti, na tua boca e aonde? No teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. A obediência que é pela fé. O justo viverá pela fé. Deu para entender? E que palavra está perto de ti na tua boca? Veja em Devarim. Ele vai te dizer. Devarim 30, 14, 15. Mas a palavra está muito perto de ti. Na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Parece até o jardim do Éden, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós estamos igual a Adão e Eva. Qual árvore você vai comer? Da vida ou do conhecimento do bem? Da vida. Porque Deus colocou diante de nós. Por isso Paulo afirma em Romanos 10, de 9 a 10. Porque se com a tua boca confessares a Yeshua como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça. É com o coração que se crê para a obediência do mandamento. Deu para entender? É com o coração. Por isso o justo viverá pela fé. É com o teu coração, é com o meu coração. Que eu vou crer para a obediência dos mandamentos. E com a boca se faz confissão para a salvação. Você consegue confessar que Yeshua é o Filho de Deus? Que Yeshua está vivo? Hein? E você no teu coração obedece os mandamentos? Porque o segundo pacto diz o quê? Eis que arrancarei o coração de pedra, meterei o coração de carne, escreverei os meus mandamentos em vossos corações e meterei o meu espírito em vós e serei vosso Deus. Amém. O mandamento está aqui dentro agora. É com o coração que eu obedeço pela fé. Por isso passa a ser a lei de Deus boa. O carnal que anda no pecado acha que a lei de Deus é pesada. Nós achamos que a lei de Deus, achamos não, nós encontramos a lei de Deus e ela é espiritual, boa. E quem obedecer, agradável, viverá por ela. Amém. E como eu consigo obedecer? Pela obra de Yeshua HaMashiach e pelo seu Espírito. Porque com seu Espírito, o Senhor Deus escreve a sua lei em nossos corações. Amém. Então, agora você também entende o que está escrito em 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se erga contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Machia, e estando prontos, presta atenção, para vingar toda desobediência na terra, quando for cumprida a nossa obediência. Deu para entender?
a desobediência só será vingada quando cumprir a nossa obediência. Obediência de quê? Dos mandamentos divinos. Por isso, eu tenho que terminar lendo Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Quem diz que Paulo diz que a lei acabou, está redondamente enganado. As pessoas não entenderam. Paulo falou que nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça. Mas se salvos pela graça, nós somos salvos para quê? Para a justificação, que o justo viverá pela fé, que é a obediência dos mandamentos, porque eu creio. É de coração, eu creio. Meu coração está circuncidado, como Deus sempre falou para Israel. Circuncidai o prepúcio dos vossos, porque se o coração não for circuncidado, você não obedece o mandamento. Quem te justifica é sua fé em Yeshua. E para que você é justificado pela fé em Yeshua? Para ser nova criatura e estabelecer a lei de Deus. Exatamente o que o novo Adão fez. Mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Shabbat Shalom.